Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, está sendo um privilégio nós fazermos a leitura deste livro aqui do Dr. N.T. Wright, o Novo Testamento e o Povo de Deus, volume 1. E aí tem como o título deste volume Origens Cristãs e a Questão de Deus. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição ou nos cards, aqui em cima, para que os irmãos possam também analisar a introdução, tá bom? Como eu falei, nós temos ele pela Thomas Nelson, este livro, volume 1. Porém, a editora Paulus lançou o volume número 3, só que não está como volume, que é a Ressurreição do Filho de Deus, tá bom? Vem aqui para que os irmãos possam ver a trilogia do Dr. N.T. Wright, tá bom? Então, volume 1 e o volume 3 aqui, está? Creio que a Thomas Nelson estará lançando os 3 volumes, tá bom? Bem, e ok. E aí, como de costume, nós vamos fazer uma leitura. Eu tenho aqui ele no formato Kindle, tá bom? O formato Kindle deixa eu mostrar aos irmãos. Esse aqui, ó, no formato Kindle, tá bom? E aí nós vamos fazer a leitura neste formato, tá bom? E eu quero a participação dos irmãos para conosco, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, comente aqui nos comentários e também se inscreva em nosso canal, tá bom? Vamos lá? E aí nós vamos praticamente agora apresentar. Muito bem. Nós estaremos lendo, querido, agora o segundo vídeo da série, que é a tarefa e subtítulo. Apresentando 5 subtítulos, nós temos o que fazer com os lavradores infiéis. É um texto que o Dr. N.T. Wright estará destrinchando e trazendo algumas informações para nós, tá bom? Eu também estou fazendo a primeira leitura, não fiz nenhum esboço, nada. Eu quero ler juntamente com os irmãos para nós nos deleitarmos, tá bom? Então vamos lá para a leitura do texto. Muito bem, e aí eu já quero desde já partirmos daqui a capa do livro. E aí nós vamos para o texto que nós queremos ler. Tá bem aqui? Muito bem. E aí o título é a tarefa. E aí nós vamos, o que fazer com os lavradores infiéis? Eu deixei a descrição abaixo do texto lá, que se encontra em Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 11. Qual, então, é a natureza de nossa tarefa? Pode ajudar se começarmos com outra ilustração, mais uma vez relacionada a um conflito territorial. E aí nós vamos para o texto. Os irmãos podem acompanhar pela Bíblia ou aqui mesmo está na descrição, ou descrito aqui conosco. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou tanques para prensar uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e bateram em sua cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro a quem mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Você encontra em Marcos capítulo 12, dos versículos 1
até o versículo 11. O que devemos fazer com este texto, com um texto como esse? A fim de vermos como é possível abordar a questão, precisamos estar ciente das pressões oriundas da cultura confusa ao nosso redor. Vivemos um tempo de grandes transformações e mudanças de humor na cultura ocidental, do modernismo ao pós-modernismo, do dualismo iluminista ao panteísmo da nova era, do existencialismo a novas formas de paganismo, para tornar as coisas ainda mais confusas. Elementos de todas essas camadas coexistem lado a lado, na mesma cidade, na mesma família e às vezes até na mesma mente, na mesma imaginação. É importante estarmos cientes de que a força dos questionamentos que fazemos depende de todo tipo de suposição a respeito da forma como o mundo funciona e do papel da humanidade no mundo. Como não há um acordo em vista quanto a essas questões, a única possibilidade é procedermos com cautela, procurando ao menos para começar em tantas direções quanto razoavelmente pudermos. Talvez existam 4 tipos de leituras que podem ser oferecidos, ilustrando 4 movimentos da história da interpretação do Novo Testamento. Essas 4 leituras, pré-crítica, histórica, teológica e pós-moderna, correspondem, em linhas gerais, a 3 movimentos na história da cultura ocidental dos últimos séculos. A primeira pertence ao período anterior ao iluminismo do século XVIII. A segunda, a principal vertente do iluminismo, às vezes conhecida como modernismo ou modernidade. E a terceira, a uma correção frente à segunda, ainda dentro de uma cosmovisão iluminista. E a quarta, ao período recente em que a visão de mundo iluminista começou a se desfazer sob questionamentos de muitos lados e que ficou conhecida como pós-moderna. A primeira forma de ler a parábola é a de cristãos devotos. Para estes, a Bíblia é a escritura sagrada, de modo que não há necessidade de fazer muitas perguntas, ou até mesmo nenhuma, sobre o significado da passagem em seu contexto histórico. Basta ouvir a voz de Deus enquanto em oração estudam o texto. Talvez vejam a si mesmo como os lavradores, precisando de repreensão por seu próprio fracasso em reconhecer o Filho de Deus, ou em um contexto de perseguição, possam identificar-se com os profetas, rejeitados pelos poderosos proprietários de facto, mas publicamente reconhecido como justos no final. Essa abordagem pré-crítica visa proteger o status autoritativo do texto, ainda que seja possível de crítica em pelo menos 3 aspectos, correspondentes às demais formas de leitura. Falha em levar o texto a sério em seu contexto histórico, falha em integrá-lo à teologia do Novo Testamento como um todo, e falha em criticar de modo substancial pressupostos e pontos de vistas inerentes à abordagem em si, permitindo que cada uma dessas objeções tenha seu direito de defesa. Prosseguimos para a abordagem histórica, associada primeiramente à insistência do iluminismo na valorização da história. A abordagem formulará uma série de perguntas. Primeiro, Jesus realmente contou a parábola e, em caso positivo, o que quis dizer? Havia no meio judaico outras histórias semelhantes acerca de lavradores e proprietários de vinhas, capazes de nos auxiliar na descoberta de nuances que os ouvintes porventura tenham captado? Segundo, como a igreja primitiva fez uso da parábola em sua pregação? Seria o caso de a parábola haver sido recontada no contexto em que a igreja precisava explicar a razão
pela qual a maioria dos judeus contemporâneos de Jesus rejeitou sua mensagem? Que novo impacto a história teria nesse novo contexto? Será que a parábola foi adaptada para suprir diferentes necessidades, destacando, por exemplo, a filiação divina de Jesus? Será que a parábola realmente foi contada ou apenas inventada para atender às necessidades que não foram supridas pelos verdadeiros dizeres de Jesus? Terceiro, como o evangelista a utilizou em seu próprio texto? Que nova tonalidade adquire pelo fato de haver sido encaixada nesse ponto da narrativa? Logo após Jesus ter realizado uma ação dramática no templo, quando o ritmo da história se acelera em direção à crucificação, o escritor a alterou, adaptando a esses propósitos. Em termos gerais, os três tipos de perguntas mencionadas correspondem a questionamentos feitos pela primeira, suposta crítica à história dos evangelhos. Segundo, pela crítica das fontes e pela crítica da forma. E terceiro, pela crítica da redenção. Discorrerei com mais detalhes a respeito de cada posição na parte 4, pois a maioria dos eruditos concorda que questões dessa natureza continuam indispensáveis para uma leitura séria do texto. Eu estou gravando, tá bom? Existem ainda vários níveis adicionais de investigações históricas, os quais também podem ser proveitosos. Se deparássemos com a parábola de modo desprevenido e fora de contexto, poderíamos tratá-la como um relato histórico ou quase histórico de um incidente real. Embora um tanto improvável, talvez nos interessássemos por ela em termos de história social de seu período. Entretanto, talvez também descobríssemos por fontes históricas sinais da própria narrativa de que a história não deveria, como dizemos, ser tomada literalmente. Sua própria improbabilidade indicaria que a história estaria sendo usada para dizer mais do que sugere seu significado. Superficial. Posicionada em um contexto narrativo cuja personagem central conta muitas dessas histórias e rotulada com outras histórias semelhantes sob o gênero de parábola, descobrimos que a narrativa pertence a uma tradição que já contém histórias semelhantes. Isaías capítulo 5, do versículo 1 a 7. Por exemplo, concluindo com razão que pode ser mais bem interpretada como uma meta-história, não por seu próprio significado superficial, mas por algum outro. Todas essas discussões têm lugar na leitura histórica do texto, a tentativa de encaixá-lo em seu contexto histórico. Tal leitura histórica pode ser contestada com base em três premissas. Em primeiro lugar, não está clara, a despeito de todas as exigências que a abordagem apresenta, a forma como lido nesses moldes, o texto pode fornecer qualquer autoridade para a igreja ou o mundo de hoje, já que as pessoas que leem o Novo Testamento, em sua maioria, o abordam com certa expectativa particular. Em segundo lugar, a abordagem suscitaria necessariamente questões sobre a teologia dos próprios documentos originais. Em terceiro lugar, talvez seja otimista demais pensar que poderíamos voltar ao que realmente aconteceu, chegando finalmente à verdade histórica e objetiva. Pelas razões citadas, o método histórico-crítico se ampliou, particularmente nos últimos 100 anos, e passou a incluir o estudo teológico dos textos. A abordagem teológica levanta questionamentos diferentes, embora sobrepostos. Qual é a teologia subjacente à parábola? Que cristologia está implícita na figura do Filho? Onde se encaixa na declaração teológica de Marcos ou de Mateus, de Lucas
um único aspecto da teologia de Mateus. Também não está claro ou a teologia, é provado a teologia moderna, ora, teríamos todas as em breve parar. Problemas que surgem quando essas diferentes abordagens apostas se concentram em geral. Cristã, e a quem procura-se a história, feito o moderno, ou ao contrário do pós-moderno, passou por duas pressões no lugar. Aí todo dogma seja testado no tribunal da história. Assim, a S. Raymond, 1694 a 1768, um dos principais representantes do iluminismo dos estudos do Novo Testamento, acreditava que era um revolucionário. Esse ortodoxo lugar mais grande para ser consultado parte do tempo que os acontecimentos centrais à fé e à prática cristãs não sejam reduzidos a uma realidade além da esfera espaço-temporal, correspondendo antes a acontecimentos do mundo real. Por isso, o enraizamento do cristianismo na história é inegociável. Não podemos escapar da crítica do iluminismo ao afirmar que a história não pode questionar a fé. Tentativas de fazê-lo desde o início do gnosticismo até o recente teólogo Paul Tillich foram amplamente consideradas. Parte da dificuldade tem sido, penso, que os herdeiros do iluminismo foram muito estridentes na denúncia do cristianismo tradicional e que o cristianismo tem sido, em geral, muito arrogante em resistir a novas perguntas, quanto mais a novas respostas. Em sua defesa obstinada exatamente do que os cristãos sempre imaginaram que estavam defendendo o cristianismo ao resistirem aos ataques do iluminismo, mas é igualmente plausível sugerir que o cristianismo ortodoxo estava defendendo a visão de mundo pré-iluminista, a qual, por si só, não era mais especificamente cristã do que qualquer outra. Quem são os verdadeiros lavradores infiéis na vinha do Novo Testamento? Qual é a responsabilidade deles? Quem tem o direito de ser visto com o grupo dos personagens proféticos que veio para resgatar a vinha da devastação de usurpadores? Eis o paradoxo na essência de todo esse projeto. Embora o iluminismo tenha começado, entre outras coisas, como uma crítica ao cristianismo ortodoxo, pode funcionar
e de várias formas funcionou como um meio de chamar o cristianismo de volta às raízes, à sua história genuína. Parte do cristianismo teme a história, com o receio de que, se realmente descobrirmos o que aconteceu no primeiro século, nossa fé entra em colapso. No entanto, sem uma investigação histórica, não há controle sobre a propensão cristã de reconstruir Jesus sem mencionar Yahvé, a sua própria imagem. De modo semelhante, grande parte do cristianismo teme o aprendizado acadêmico, e na proporção em que o próprio iluminismo era um empreendimento intelectual, o cristianismo respondeu com as simplicidades da fé. Contudo, embora seja verdadeiro que sem o amor o aprendizado não passa de algo estéril e seco, também é verdadeiro que, sem a instrução, o entusiasmo pode facilmente transformar-se em arrogância cega. Reitero, boa parcela do cristianismo teme a redução da fé sobrenatural em categorias racionalistas, mas a distinção nítida entre sobrenatural e racional é em si um resultado do pensamento iluminista. Assim, enfatizar o sobrenatural em detrimento do racional ou do natural é ceder à cosmovisão iluminista em um nível mais profundo do que se meramente endossássemos um programa racionalista e pós-iluminista. Desse modo, é impossível ao cristianismo ignorar ou relativizar o desafio modernista do século XVIII em diante. Naturalmente, isso não significa que devemos simplesmente endossar a crítica iluminista, mas tão somente que suas perguntas devem permanecer postas sobre a mesa. Além disso, como argumentarei mais adiante, a própria crítica pós-moderna contra o iluminismo, impondo restrições bem necessárias às suas ambições, não invalida de modo inequívoco o projeto moderno. Enquanto a disputa entre os lavradores continua, somente alguém muito ousado assumiria falar em nome do proprietário da vinha. Tudo isso pode parecer muito negativo. Ler o Novo Testamento de uma forma séria, no momento atual da cultura ocidental, parece tão problemático que alguns podem até ter o desejo de desistir. A vinha está superlotada e aparentemente é infrutífera. Entretanto, essa resposta também é inapropriada. Independentemente dos pontos de vista de alguém, o Novo Testamento é totalmente relevante. Se há alguma verdade nas reivindicações cristãs dessa porção da Bíblia, não podemos vê-la como um jardim seguro para o qual os cristãos poderão refugiar-se do mundo contemporâneo. Antes, deve funcionar como parte do desafio e da expressão do Deus Criador para o mundo contemporâneo. Se, porém, as alegações cristãs sobre o Novo Testamento são falsas, então, como dizem os críticos do século XVIII em diante, quanto mais cedo suas deficiências forem apontadas, melhor. Portanto, a despeito de alguém ter um ponto de vista cristão, o exame minucioso do Novo Testamento é uma responsabilidade necessária. Por trás de toda essa perplexidade, sugiro duas perguntas em particular, das quais não podemos escapar. São elas: primeiro, como o cristianismo começou e por que assumiu a forma que tem? Segundo, faz sentido aquilo em que o cristianismo acredita? Daí o título geral deste projeto, Origens Cristãs e a Questão de Deus. Ambas as perguntas, obviamente, abordam a questão do Novo Testamento. Faz parte da primeira pergunta abordar a razão pela qual os cristãos apostólicos escreveram de determinada forma. Faz parte da segunda explorarmos a relação dinâmica entre o que o Novo Testamento diz e aquilo em que os cristãos acreditam. E se há coerência nessa fé. Pronto. E aí, querido, nós conseguimos concluir esse primeiro vídeo, tá bom? Eu creio que no mais tardar nós
estaremos desenvolvendo, tá bom? Melhor o segundo vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas foi necessário, eu achei interessante nós lermos toda a porção. E assim eu creio que os outros 4 vídeos que faltam sobre a tarefa, e aqui praticamente ele deve estar tratando da tarefa do cristão, do hermeneuta, do estudioso das Escrituras Sagradas, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.